Programa Parlamento Mirim. Para você ligado aqui na programação da Rádio Câmara 101,5 FM, TV Câmara, pelas nossas redes sociais e também conectado no portal do Legislativo. Seja muito bem-vindo ao Parlamento Mirim desta quinta-feira, 1º de julho de 2021. Eu sou o Pedro Mariano e no programa de hoje nós vamos analisar, avaliar, enfim, discutir a respeito do cenário do atletismo aqui em Balneário Camboriú. Participam do programa comigo hoje aqui no estúdio os vereadores mirins Carlos Palveschi e Lucas de Miranda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A conselheira mirim e atleta da FME, Fundação Municipal de Esportes aqui de Balneário Camboriú, Lília Bittencourt. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui no Parlamento Mirim. É um prazer estar aqui hoje. Uma boa filha casa torna, né? É, sim. Já estava com saudade aqui de participar do programa. De conversa. Sim. E o nosso convidado, Diogo Gamboa, já está ao vivo conosco? Chegou agora? Então, também conosco, através do aplicativo Zoom, o treinador da Fundação Municipal de Esporte de Balneário Camboriú, Diogo Gamboa. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Ainda não vamos estabelecer a conexão, então vamos começar o nosso papo aqui com a atleta, né, conselheira mirim e atleta da Fundação Municipal de Esporte, Lília Bittencourt. Lília, vamos começar o papo da seguinte maneira: de que forma você avalia o cenário do atletismo em Balneário Camboriú e de que maneira você vê essa projeção internacional? Nos últimos tempos, eu acho que o atletismo, não tenho certeza, o atletismo de Balneário Camboriú cresceu muito, graças principalmente ao trabalho dos nossos treinadores, o Diogo, que está aqui com a gente, através do aplicativo, a Daia, o Diego, agora com o Maurício também. E eu espero que cresça cada vez mais, com cada vez mais atletas. E eu acho que a gente tem muito potencial para chegar a cenários cada vez mais longes, como, por exemplo, agora a gente vai participar do Sul-Americano, e que eu falo um pouco mais para frente, mas eu acho que cada vez mais está crescendo graças ao trabalho desses excelentes profissionais. Então deixa eu já chamar para a nossa conversa o treinador da Fundação Municipal de Esporte de Balneário Camboriú, Diogo Gamboa. Diogo, neste último final de semana, no dia 26, nós tivemos competição pelo estadual Sub-23 e uma equipe masculina de Balneário Camboriú, ou toda a equipe, né? Ou seja, Balneário Camboriú recebeu 6 medalhas, né? Enfim, ficou ali em primeiro lugar. Então nós estamos vivendo um grande momento nessa modalidade. Oi, tudo bem? Desculpa, tá um pouquinho difícil aqui meu áudio. Agradeço aí a possibilidade de participação. Realmente aqui o atletismo a gente está nos últimos anos uma grande ascensão, né? Onde temos conquistado algumas seleções brasileiras, visto como treinador, os atletas, até uma situação nova. O grupo de fisioterapeutas também de Balneário Camboriú está também integrando a seleção brasileira. E esse ano já começamos com o pé direito, né? Classificações para a seleção brasileira desde a Copa Brasil. E nos últimos eventos, como citado aí, no Campeonato Estadual, onde conquistamos o título masculino. Então, acho que é um caminho bem interessante aí para o ápice, principalmente nos próximos anos, levando esses atletas para possibilidades de competições adultas também, né? Olha só, como a tecnologia nos ajuda, né? Para quem está nos acompanhando pela TV e pelas redes sociais, viu que o Diogo Gamboa está lá na Atlântica, literalmente com o pé na areia, porque daqui a pouquinho, às 19 horas, tem aula, tem mais treinamento. E eu já vou passar a palavra para vocês, meninos. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas tanto para a Lília quanto para o treinador que está ao vivo conosco. Obrigado. Uma pergunta para o Diogo. Quais são as provas do atletismo de Balneário? Então, hoje no atletismo de Balneário Camboriú, nós temos basicamente uma equipe completa atendendo todas as disciplinas, né? Com muita força na parte de velocidade, marcha atlética, né? Seriam hoje nossos carros-chefe, junto com o meio fundo e fundo, né? Também todas as partes de corrida, assim, Balneário está
bem servido no cenário nacional, principalmente, né? Temos também alguns destaques em provas de saltos, né? E também nas provas de lançamentos. Carlos. Boa noite, Diogo. Qual a estrutura do atletismo na nossa cidade? De pessoal ou até de equipamentos? Desculpa que fugiu um pouquinho, eu não consegui entender. Claro. Qual a estrutura do atletismo na nossa cidade? De pessoal ou até dos equipamentos? Estrutura, isso que você queria saber? Isso mesmo. Então, assim, muitas pessoas que principalmente acompanham nosso esporte, nosso atletismo de Balneário Camboriú, principalmente pessoas de outros estados, né? A Lilian está aí de prova, muitos imaginam que a gente tem uma mega pista, equipamento, sala de musculação, mas infelizmente a gente ainda sofre muito com a parte física, né? A parte física para os treinamentos, né? Ainda hoje a gente, graças também à parceria que a Fundação sempre nos dá suporte, nós conseguimos ir até Itajaí realizar alguns treinos, porque a parte estrutural ainda é algo que a gente sofre um pouquinho com a falta de uma pista, que é algo que eu já estou há alguns anos falando, né, aqui na cidade, mesmo para os vereadores, a parte de prefeitura, que uma pista é imprescindível para a nossa modalidade e para a população, né, uma praça esportiva, né, uma pista de atletismo que ia contemplar muita gente. E hoje, infelizmente, talvez, eu vou dizer, acho praticamente de certeza, o atletismo é a única modalidade que não tem o espaço adequado para treinamentos. Lucas. Como funciona para participar, né? E tem uma idade mínima? Tem alguma idade mínima para poder participar das competições? Nossa, desculpa, tá muito ruim. A pergunta do Lucas é o seguinte: se tem alguma idade mínima, tanto para competição quanto para iniciar os treinamentos? Então, as competições no atletismo, oficialmente a partir do sub-14, né? Então seria uma idade de 12, 13 anos, né? Então seria mais ou menos a idade inicial para a competição. Porém, para questões de participação, iniciação em treinamento, nosso grupo aqui, a partir dos 10 anos, a gente já está recebendo a turma aí para treinar. Carlos? É difícil para um atleta de atletismo hoje no Brasil se dedicar tempo integral ao esporte? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, senão você pode me corrigir, tá? Desculpa se eu não entendi. Mas você perguntou sobre o tempo se ele fica em tempo integral, isso que você queria saber? Isso, se é difícil para o atleta brasileiro se dedicar integralmente ao esporte. Então, hoje, temos aí a Olimpíada, hoje teve até uma convocação. Se você for pensar um atleta olímpico, né, somente atleta adulto, o atleta ele tem que viver profissionalmente para o esporte, né? Tempo integral, vou te dizer que é quase impossível um atleta dividir a jornada de trabalho com o treino e imaginar ainda uma seleção brasileira adulta, né? Atletas jovens, como é o caso, por exemplo, da Lilian, é real, e eu também falo que até é imprescindível que faça o esporte junto com a parte educacional, né? Mantendo escola, universidade, coisa do tipo. Mas chega um ponto no atleta adulto que ele precisa uma dedicação maior, né? Treinando de 2 a 3 períodos por dia. E aí também tem uma situação que vocês aí da mesa, um pouquinho mais jovens, às vezes ainda não passaram nessa fase, mas a recuperação dos atletas adultos já é um pouquinho diferente. Então, por isso que às vezes não conseguem trabalhar, dividir as tarefas como um atleta amador, né? Lucas?
Quais são os incentivos que os atletas recebem? Desculpa, pode repetir para mim? Quais os incentivos que o atleta recebe? Hoje, em Balneário Camboriú, temos a Bolsa Atleta, né? Que é um auxílio determinado por lei do município, né? E muitos dos nossos atletas, eles são contemplados com uma Bolsa Federal, né? Que também é lei. Já há alguns anos, atletas top 3 do Brasil são contemplados com a Bolsa a nível nacional, internacional, Bolsa Olímpica, né? Então, hoje, os nossos atletas aqui de Balneário, do atletismo, quase em sua totalidade, tem o auxílio do Bolsa Atleta e muitos deles também têm esse auxílio federal, que é um auxílio financeiro, né? Hoje, Lili, a tua realidade, como você faz para se manter, viver do esporte? Você recebe algum auxílio tanto do município quanto federal? Como funciona essa parte para ti? Sim, eu recebo Bolsa Atleta pela Fundação Municipal de Esportes e eu treino todos os dias. E daí, na questão de horários de treinamentos, eu treino no período da manhã e umas 3 vezes na semana no período da tarde também. Então, atualmente eu estou no ensino remoto, não é o mais adequado, mas a gente vai conciliando aí. Eu estou no último ano do ensino médio, então ano que vem já pretendo começar uma faculdade. Sim. Assim como o Diogo disse, eles incentivam muito que a gente siga no esporte, mas conciliando com essa vida educacional, né, que é muito importante, porque como todos sabem, a vida de atleta não é algo muito duradouro. E a gente recebe todo esse incentivo nos treinamentos. E, inclusive, eu gostaria de responder que foi perguntada a idade mínima, como Sim. começa, né? Tá tendo as escolinhas de atletismo, então gostaria de convidar a partir de 10 anos, segunda, quarta e sexta, na pista de atletismo da Rua Libéria, no bairro das Nações. Quem tiver algum conhecido, algum parente, algum vizinho, ou mesmo tiver nessa faixa etária e tiver interesse em participar, será muito bem-vindo lá. Agora a gente vê aqui, Lília, e quem está nos acompanhando pelas redes sociais e pela TV Câmara, a mesa, e nós temos 6 medalhas, né? Nós temos de ouro, nós temos prata, nós temos bronze, e aí eu vou te perguntar, claro que todas elas... Você literalmente suou bastante para poder ganhá-las, mas qual desses campeonatos aqui ou dessas competições, qual aqui que é mais importante para você? Bem, eu acredito que essa aqui tenha sido muito importante, que foi a minha primeira seleção, que eu fui ano passado para Lima, no Peru, e que foi numa Copa Brasil de Marcha Atlética, que é a minha modalidade. E esse ano eu fui convocada novamente para o Sul-Americano, mas esse ano não foi por medalha, era por ranking, tinha que estar entre os 2 primeiros do ranking. E segunda-feira a gente viaja junto com eu e mais 3 atletas, e o treinador Diogo também vai. E a gente está muito ansioso para isso, muito feliz com essa convocação. E vamos chegar lá para dar o nosso melhor, para esperar que dê tudo certo. Os meninos têm alguma pergunta para a Lília? Como você iniciou no atletismo? Bem, eu iniciei na escolinha, que como todos iniciam, né? Fazendo todas as provas e vendo onde se encaixa mais. Qual prova mais se identifica. Passou por todas as modalidades. Sim, então. Sim. Na escolinha são mais brincadeiras, algo mais lúdico, assim, daí depois vem o alto rendimento, daí são treinos mais específicos. Sim. Mas eu iniciei na escolinha e participando de competições como o GBEC, que ano passado não teve, esse ano acredito que não, infelizmente não vai ter de novo, mas que a gente espera que volte a ter para trazer cada vez mais gente para o atletismo. Carlos, alguma pergunta para a Lília? Qual os campeonatos que você já participou? A gente sempre participa dos
campeonatos estaduais e brasileiros da categoria e às vezes uma categoria acima. Por exemplo, ano passado eu participei dos estaduais sub-18, sub-20. Esse ano eu já não sou mais sub-18, mas participei do estadual sub-20, brasileiro sub-20. E ano que vem eu começo a participar dos campeonatos adultos, que daí na minha modalidade a quilometragem muda. Atualmente eu faço 10 quilômetros, vou passar a fazer 20. Isso é um pouco complicado para os marchadores, mas é sempre uma grande expectativa. E espero conseguir continuar me destacando mais para frente no adulto também. Lili, a gente está há mais de um ano no meio de uma pandemia do novo coronavírus, e se o Diogo estiver nos ouvindo, a pergunta também serve para ele. De que maneira a pandemia da Covid-19 impactou na tua preparação e no teu rendimento? Eu acredito que foi bem complicado, porque a gente muitas vezes não sabia se ia ter competição, quando que ia competir. Isso eu acredito que foi também complicado para o Diogo, para ele montar os treinos sem saber o período de preparação para uma competição, para outra, porque muitas vezes ia até a competição, daí cancelavam ou adiavam, e a gente ficava sempre nessa expectativa. Mas eu também não posso negar que eu acho que me ajudou um pouco, que eu parei muito para refletir e eu vi que eu gosto muito disso e que eu tinha que me dedicar cada vez mais. E mesmo com toda essa situação de pandemia, tinha que estar lá treinando todos os dias, e também foi uma forma de me distrair, porque o esporte faz bem não só para o corpo, mas para a mente também. E tinha momentos que eu não estava passando por uma situação muito boa e acabava nos treinos me confortando. Diogo, de que maneira aí a pandemia impactou no treinamento e na preparação, no caso, e no rendimento dos atletas? Então, eu costumo até dizer para eles, né, que não é só com a gente, né? Quando você trabalha com atletas jovens, existe a questão também da ansiedade deles, né? Então é um pouquinho mais difícil de controlar do que atletas um pouco mais experientes. Porém, ficou difícil planejar, né, na verdade, né? Eu acho que não só para o esporte, mas para todos os segmentos, né? Ninguém consegue planejar, não consegue criar o planejamento de médio e longo prazo, né? Tudo é meio que para ontem, né? E esse problema do para ontem no esporte não funciona, né? Porque você acaba precisando tempo de preparação e basicamente eu estou trabalhando há 2 anos sem isso, né? Sem uma certeza de data, sem uma certeza de período de preparação, e aí a gente tem que trabalhar de uma forma que os atletas acreditem, se dediquem ainda mais, porque você perde muito o tempo principalmente de descanso, né? Às vezes a gente poderia planejar, fica tantas semanas treinando menos, descansando mais, a gente não sabe quando pode fazer isso, né? Então, com um trabalho bem complexo, porque assim a gente chama, em nível de treinamento, a gente chama de periodização. A periodização ficou muito difícil de ser planejada. Peço mais uma vez desculpa aqui, que tinha um cachorro aqui que daqui a pouco começa a minha aula e um cachorro quis participar aqui da entrevista. A gente entende. Ô, Diogo, a gente já está seguindo para o nosso minuto final do programa. Desde já eu quero agradecer a tua participação, a tua disponibilidade aqui com a nossa equipe, com os vereadores mirins, com esta casa. Agradecer também a participação aqui dos parlamentares mirins, Carlos Palveschi, Lucas de Miranda. Agradecer a participação da atleta, né, Lília Bittencourt, ex-vereadora e hoje conselheira mirim. Agora, eu não posso terminar o programa sem antes desejar boa sorte para vocês, já que segunda-feira vocês viajam para Lima para uma nova competição. E a pergunta que não quer calar: teremos Balneário Camboriú nas Olimpíadas? Então, nessa lista inicial, a gente teve uma felicidade de estar muito próximo, muito real, mas na lista inicial, nossa velocista Anne não está entre as 5 possíveis revezamentos, né? Ela é a primeira subsequente nessa lista de espera, né? A gente, não torcendo contra, né, mas
Mas Se estou acontecer sendo contra já, né? qualquer- Não estou sendo contra, Qualquer mas coisa já que tô sendo. acontecer nesse revezamento, ela é a próxima a entrar, né? Mas a gente já fica muito feliz porque eu acho que até para acender uma luz de alerta, né? Balneário Camboriú, sem uma pista específica, a gente praticamente colocou 2 atletas na Olimpíada, porque o Douglas também estaria classificado se o Brasil não perdesse a vaga do revezamento 4x400 masculino. Então, com essa situação que nós temos de trabalho, nós praticamente colocamos 2 atletas quase numa Olimpíada. Então, eu acho que nosso discurso não tem que ficar uma pena de não ter colocado, por exemplo, a Anne e o Douglas na Olimpíada de Tóquio, mas sim com uma pena de talvez, será que se a gente tivesse uma pista sintética adequada, não teria mais atletas? Essa seleção que a Lilian está indo, será que ela não iria com condições melhores? Então, ao invés de a gente ficar se sacrificando, chorando perdi uma vaga, eu acho que a conta não é essa. Eu acho que a gente atingiu um patamar do atletismo de Balneário Camboriú que boa parte da população não tem ideia. Hoje, esse ano, nós já temos 10 convocações para a seleção brasileira. Então, eu acho que é um orgulho imenso que eu tenho desses atletas. Desculpa até passar o tempo, mas eu queria também, em público, parabenizar a Lilian pela dedicação que essa menina tem. Eu até brinco, saiu a improvável, né? Que quando apareceu na pista, não sabia o que ia acontecer, e hoje é uma atleta de seleção brasileira, de tremendo orgulho para Balneário Camboriú, para todos os treinadores, para a família. Então, se pudesse deixar uma mensagem, eu acho que até nessa imagem que está em tela, que a Lilian sirva de inspiração para todos os jovens aí que acompanhem, para os vereadores mirins, que independente do segmento que vocês tenham, a dedicação que a Lilian tem serve de orgulho e exemplo para todos, seja na escola, seja nos seus trabalhos, com a sua família. Então, eu acho que vamos valorizar muito essa menina e todos os atletas de Balneário Camboriú. Obrigado pelo espaço, tá bom? Perfeito, então, Diogo. Então a gente vai encerrar o Parlamento Mirim de hoje de uma maneira diferente. Vamos aplaudir todos os atletas de Balneário Camboriú. E para você, uma boa noite e até quinta-feira que vem. Você acompanhou o programa Parlamento Mirim.